Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal. Bom, no vídeo de hoje eu estou trazendo para vocês mais um super detector de metais, feito totalmente 100% exclusivamente por mim. Por quê? Porque eu não copio nada de ninguém, eu faço tudo do zero da minha própria cabeça, tá? Toda a criação aqui no canal é feita por mim mesmo. Eu já tinha feito um detector de metal parecido com esse, e no passado, em vídeos anteriores. Só que ele era bem mais simples do que esse, ele usava meia dúzia de peças. Só que a simplicidade criava um inconveniente. Qual era o inconveniente dele? Ele não tinha a estabilidade que esse aqui tem. Eu não conseguia botar a bobina detectora próximo do circuito, porque se eu compactasse assim, a bobina dava interferência no circuito e não funcionava. Eu era obrigado a pegar a bobina com cabo coaxial distante, botar uma bengala e lá na ponta a bobina. E eu não conseguia fazer compacto assim. Então agora é uma técnica nova que eu criei, onde eu consigo compactar tudo e faço um detector profissional, onde eu posso verificar se a pessoa está portando arma. É um detector de segurança. Então, pessoal, eu vou capacitar vocês a montarem isso, vou explicar toda a técnica que eu criei, como é feito, como pode ser feito para aumentar a distância, para se alguém quiser também desenvolver. Então eu vou falar todos os detalhes dessa técnica que eu criei. Fiquem aí, não vão embora. Bom, pessoal, então antes da gente ver o esquema eletrônico, é bom a gente ver uma explicação com o circuito em blocos, porque aí fica claro a teoria da coisa, como é que funciona, como é que é o procedimento de todo o projeto. Então eu elaborei aqui um diagrama em blocos, simplificado para explicar como é que é o funcionamento desse detector. É o seguinte, primeiramente a gente precisa de uma fonte de alimentação, que está representado por esse bloco aqui. Ou seja, VIN é a tensão de entrada, que vai ser, no nosso caso, duas baterias de 9 volts, aquelas pequenininhas, baterias de 9 volts. Então, duas baterias de 9 volts em série vai dar 18 volts. Aí eu vou ter 18 volts aqui entrando. Para quê? Para que no Vout, que é a saída, eu tenha 12 volts estabilizado. Ou seja, com 18 volts, que vai ser duas baterias em série, mesmo que ela caia de 18 para 17, para 16, para 15, para 14, ainda assim eu continuo tendo 12 volts estabilizado. Com isso eu consigo esgotar totalmente a bateria e mantendo qualidade até o fim da vida útil dela, da bateria. Por quê? Porque essa tensão aqui ficar caindo, eu altero a frequência, altero o funcionamento e começo a dar zigue-zague ali na saída. Eu começo a ter instabilidade no funcionamento. Isso a gente não quer. Então eu garanto aqui uma estabilidade. É para isso que serve essa fonte aqui. É estabilidade na saída da fonte. Eu vou entrar com 18 volts, que são duas pilhas de 9 volts, e vai sair 12 volts estabilizado. Então essa é a primeira etapa. Segunda etapa do projeto, a gente tem que fazer um oscilador. Só que esse oscilador tem que ser confiável, ele não pode ter a frequência variando. Então eu optei pelo 555, que é um circuito simples e que tem alta precisão na frequência. Então é um oscilador simples de fazer, barato, fácil de encontrar o 555 e vai garantir uma estabilidade incrível na frequência. Só que o 555 ele não é bom para frequências muito altas. Então o que acontece? Isso aqui é para trabalhar. Para que eu pudesse ter menos espigas possível na bobina, seria bom que eu trabalhasse com 500 kHz, 1 MHz. Mais do que 1 MHz começa a ficar já complicado, porque o ambiente começa a absorver a energia da onda propagada. Mas em cerca de 500 kHz, 600 kHz é a frequência ideal, aonde tem melhor alcance. Só que o 555, ele não trabalha bem com frequências acima de 200 kHz. Se você botar ele para oscilar acima de 200 kHz, ele oscila, mas já perde a estabilidade dele. Por quê? Porque você é obrigado a botar capacitores muito pequenos e resistores muito pequenos. Com isso vai haver aquecimento no circuito interno, trabalhando assim nesse regime. E o aquecimento na eletrônica dá disparo térmico em qualquer componente eletrônico. Não tem jeito. Embora ele tenha bons compensadores térmicos dentro dele, mas ele começa a perder a estabilidade dele, a precisão, em função do aumento da frequência. Até 200 kHz o 555 é confiável. Então eu optei por uma frequência em torno de 180 kHz com o 555. Então essa é outra etapa. Outra etapa, para mim aumentar o alcance, porque isso é muito complicado. O alcance do detector de metal, para você conseguir um alcance assim, é difícil pra caramba. Para vocês terem uma ideia, tem detectores de metais que variam o preço de R$40 até R$50.000. De R$40 para R$50.000. Provavelmente o de R$50.000 deve chegar a 1 metro de alcance, um metro de alcance de detecção.
Porque é muito difícil você ter alto alcance no detector de metal, porque a energia você vai perdendo em função quadrática. Assim já perdeu o quadrado, assim ao quadrado do quadrado, então ele vai perdendo cada vez mais o campo. Então você ter um alcance largo é difícil. Para mim aumentar o alcance, o que eu fiz? Eu levo atenção, tem a nova etapa. O que eu faço? Eu pego a oscilação, que eu já tenho estável, de 180 kHz, os 12 volts estável que está chegando aqui, com o mesmo oscilador, eu ponho um PWM aqui, para que com essa bobina, um circuito simples, eu eleve a tensão. Aqui eu vou ter uma tensão bem mais alta, em torno de 70 volts, e estabilizado, porque a tensão aqui é estabilizada, os 12, eu vou ter estabilização de 70 volts aqui também. Aí eu vou alimentar minha bobina detectora com 70 volts estabilizado. Aí a oscilação do oscilador vem aqui para um circuito, amplificador em classe C, aonde eu vou botar a minha bobina detectora em ressonância com o capacitor. E eu vou ajustar o meu oscilador para que isso aqui entre em ressonância. Quando estiver em ressonância, o consumo aqui na bobina detectora vai ser mínimo. Aí a corrente aqui nos 70 volts vai ser mínimo, eu quase não vou ter consumo na minha pilha, consumo mínimo. E a queda de tensão aqui vai ser próxima ao VCC, ela vai subir aqui ao máximo. É assim que é feito o ajuste, a gente vai medir aqui com multiteste até a tensão aqui ser máxima. Aí quando tiver aqui tudo ajustado, o que acontece? Quando eu passar um metal pelo campo magnético da bobina, vai fazer com que tenha maior consumo na bobina, fazendo com que essa tensão aqui caia. Essa variação de tensão aqui é amplificada por um amplificador extremamente sensível, com várias etapas amplificadoras. Só que eu amplifico só a variação, vou botar até mais um capacitor aqui. Eu amplifico somente a variação DC, e não o nível DC especificamente, porque o nível DC aqui é difícil manter-se constante. Ele varia com a aproximação do corpo, ele varia com o ambiente, mas só que é uma variação muito lenta, ele vai variando, aí vai variando, é uma variação lenta. Se você botar um filtro aqui, você bloqueia tudo isso, mas o nível DC eu não conseguiria linearidade para amplificar. Aí eu ponho aqui um capacitor, onde variações busca uma derivada, que é quando o metal passa, vai ter uma variação busca, o capacitor amplifica, aí por sua vez na saída um outro capacitor vai amplificar só aquela variação para saturar um transistor, para acionar uma buzina. Então a buzina vai ser acionada toda vez que o metal passar pelo campo magnético. Como o metal passar pelo campo magnético da bobina, vai haver um consumo aqui, fazendo uma queda de tensão aqui, uma variação de tensão aqui. Essa variação é amplificada, esse pulso satura o transistor e dá um acionamento na minha bobina. Então o princípio é só esse. E como aumentar o alcance? Aumentando a potência. Como? Ou aumenta a tensão aqui, ou então diminuo as espigas daqui, aumentando a frequência. Por quê? Porque a relação de tensão por espiga, ou seja, aqui no caso eu estou com 24 espigas. Como eu tô tendo uma oscilação aqui de 30 e 35 volts, eu estou tendo cerca de 1,5 volt por espiga de oscilação aqui na minha ressonância, 1,5 volt por espiga. Se eu botar, por exemplo, 5 volts por espiga, aí o alcance aumenta, porque o campo magnético consegue ir mais longe. Por quê? Porque está aqui a bobina, gerando campos magnéticos, os campos magnéticos que estão saindo pelo ar. Aí o que acontece? Quando eu passo o metal por aqui, o metal vai ser atingido por esse campo magnético, ele vai se comportar como se fosse uma espiga em curto, porque o metal é condutor. Vai induzir uma tensão nele, e ele, como está em curto, que é o metal, ele vai consumir uma corrente. Essa corrente vai acionar aqui como se fosse um transformador, dando uma queda de tensão aqui. Mas se eu me afasto, a influência é mínima. Então, se eu aumento as linhas magnéticas, eu aumento a distância. Para aumentar isso, eu tenho que diminuir o quê? O número de espiga, aumentando a frequência, ou aumentar a tensão. Ou seja, a relação de volts por espiga aumenta o meu alcance. Então, esse é o macete para aumentar o alcance. Então, pessoal, fique aí que eu vou mostrar o circuito agora. Não vou embora. Bom, pessoal, então aqui está o esquema que eu vou deixar para vocês no drive virtual, tá? O esquema é o seguinte, aqui está a fonte, ó, que eu falei para vocês, são as duas baterias de 9 volts em série, chave liga-desliga. Nesse ponto aqui eu vou ter 18 volts. Claro que ele vai caindo conforme vai descarregando a bateria. Mas esses 8 volts aqui vai manter aqui no regulador 7812, eu vou ter 12 volts aqui estabilizado. Mesmo que a tensão aqui na entrada for caindo, eu continuo tendo 12 volts aqui. Aí eu coloquei aqui um LED que é o seguinte. Esse LED é um LED de 3 volts, ou seja, sempre que a tensão aqui for 3 volts maior do que aqui, o LED se mantém aceso. Se for menos do que 3 volts a diferença, ele se apaga. Ou seja, até 15 volts aqui, esse LED acende. Quando tiver abaixo de 15 volts, tiver uns 14,5, por exemplo, que já é um ponto crítico para perder a estabilidade, o LED apaga, indicando que tem que trocar pilha. Então, quando o LED apagar, é o momento de trocar as baterias.
Por isso eu botei esse LED aqui. Além dele dizer que o circuito está ligado, não liga e desliga. Ele diz que está ligado e diz que tem que trocar a bateria quando ele não acender mais. Então aqui eu tenho os 12 volts estabilizados. Esses 12 volts aqui vai alimentar o meu 555. Esse 555 está configurado para oscilar em cerca de 180 kHz, 170, 180 kHz, como eu falei para vocês. Aqui o ajuste fino da frequência dele. Aí eu pego essa onda aqui, que ele gera a onda quadrada, jogo aqui para um transistor. Esse transistor vai conduzir um semicírculo. Quando ele entrar no corte, o que vai acontecer? Quando ele estiver conduzindo, ele está conduzindo aqui, armazenando energia nessa bobina. Quando ele entrar no corte, que a onda cair, ele vai entrar no corte, essa energia armazenada na bobina vai fazer com que essa tensão aqui suba, com o intuito da corrente não se acabar, porque a bobina se opõe à variação da corrente, para forçar o transistor a conduzir. Então a tensão vai subir com tudo quando o transistor entrar no corte. Essa tensão subindo vai ser retificada pelo diodo, colocando aqui nesse capacitor uma tensão muito maior do que a tensão do VCC, dos 12 volts. Chegando até 70 volts, por causa do consumo aqui. Se não tivesse consumo aqui, essa tensão chegaria a 500 volts, 1000 volts. A tensão ia subir muito com a força contra o eletromotriz da bobina, quando ela entra no corte, a tensão dispara, tá? Mas como vai ter um consumo aqui, essa tensão fica limitada em cerca de 70 volts, tá? Que eu fiz no teste, eu verifiquei. Então eu tenho aqui uma tensão alta que vai alimentar a minha bobina detectora. A bobina detectora vai ser amplificada pelo amplificador em classe C, conforme eu expliquei para vocês. O que é classe C? Ele vai conduzir só parte do semicírculo, ou seja, eu tenho onda quadrada aqui, positiva e negativa, mas só conduz só uma parcela dessa onda quadrada, ou seja, só no momento do carga do capacitor, a onda quadrada positiva, o momento de carga dele vai fazer saturar. Depois ele se carrega e ele entra logo no corte. Então isso aqui só dá pequenos pulsos. Mas vai ser pequenos pulsos sincronizados com a frequência de ressonância da própria bobina. Então quando as duas frequências do oscilador e da bobina estiverem em ressonância, esse pequeno pulso aqui vai ser amplificado. Eu vou ter aqui uma senoide com valor de pico igual à tensão que DC que vai ter aqui. Então aqui eu tenho 70 volts, mas vai ter uma queda de tensão nesse resistor aqui. Eu vou ter cerca de uns 35 volts aqui. Então eu vou ter aqui uma senoide de valor de 35 volts de pico, que vai dar uns 70 volts de pico a pico, a minha senoide aqui na minha bobina, tá? Então ela é em torno de 35 volts de pico, a senoide. Como tem 24 espigas, que eu falei aqui, ó, aqui a L1, 24 espigas, tá vendo? Então ela vai dar cerca de 1,5 volt de tensão por espiga. É o que limita o alcance. Praticamente o alcance é limitado por isso. Se eu aumento a tensão aqui, eu aumento a tensão aqui na bobina, o alcance aumenta também. Mas a estabilidade também é comprometida. É muito mais difícil fazer o circuito funcionar em harmonia. Quanto maior for a potência, maior for o alcance, mais difícil é o desenvolvimento. Vocês vão penar para conseguir botar para funcionar. Esse aqui eu já perdi vários dias, por isso que eu demorei para fazer o vídeo. Perdi vários dias para conseguir mudando o componente, muda dali, muda de cá o valor, mas consegui total estabilidade, tá? Eu fiz várias etapas de amplificadores aqui até isso ficar bom. Então aqui é o que eu falei, eu vou ter os pulsos aqui, quando eu passar o metal, vai aumentar a queda de tensão aqui. Essa queda de tensão aqui vai ser amplificada por vai ser passada pelo capacitor, só as quedas de tensão, as variações, que vai ser amplificado aqui por esse operacional. Esse operacional vai amplificar essas variações com um ganho de 220 vezes, porque é 220K aqui da realimentação e aqui 1K. Essa por essa aqui dá 220, ou seja, a variação, pequena variação que tiver aqui, vai ser amplificada aqui 220 vezes, que por sua vez vem por esse outro transistor aqui, que também vai dar um ganho altíssimo, que seria esse por esse aqui, que seria 1 mega por 10K, seria em torno de 100 vezes, mas claro que não consegue ser 100 vezes, porque fica limitado pelo ganho do transistor também. Mas eu calculo que pelo menos umas 40 ou 50 vezes amplifica. Então aqui é 220 vezes 40, imagine. Vezes 40 ou 50 vezes, imagine o ganho que não é. 220 vezes 40. Então é um ganho aqui altíssimo. Então a sensibilidade disso é muito alta. Qualquer ruidinho vai dar tranca, vai oscilar. Por isso que foi difícil eu conseguir harmonia nisso aqui. Eu tive que botar filtro de um lado aqui, capacitor, tá vendo? Capacitor aqui. Sair botando filtro para ele ficar em harmonia. E aqui passa por um capacitor que vai conduzir só uns pulsos bem rápido, que logo ele se carrega e eu dou só um pulso bem rapidinho aqui. Por que eu dou um pulso rápido? Porque a bobina só vai, a buzina só vai fazer pi. Se ela fizer um pi muito prolongado, ficar pi, ela também vai chegar a uma queda de tensão aqui na linha de mais B e na linha do terra também, porque isso aqui tudo é fio. Então essas pequenas variações, mesmo sendo de microvolts,
tá? Uma variação de microvolts aqui, pode pegar uma realimentação, porque o ganho aqui é muito alto, e começar a oscilar, que é o que acontecia. Então, como a sensibilidade do amplificador é muito alta, isso é muito difícil botar em estabilidade e harmonia. Eu penei, mas consegui. Mas aumentar o alcance disso pode sim, mas é bem difícil. O desenvolvimento às vezes leva meses para conseguir. E vai gastando dinheiro, né? Então é difícil. Por isso que um detector de muito alcance, ele é muito caro. Esse aqui está tendo no máximo 20 centímetros, de 15 a 20 centímetros de alcance. Não é mais do que isso não. Então aqui é essa buzina pequenininha que é comprada pronta, ela vai sonar toda vez que o metal passar pela bobina. E aqui também está como é feita a bobina L2, que eu vou explicar mais adiante no vídeo para vocês. São 100 espigas também, essa L2 aqui, e essa aqui são 24 espigas. Lembrando que quanto maior for o tamanho dessa bobina aqui, o diâmetro dela, quanto maior ela for, maior também é o alcance. Por quê? Porque como a bobina sendo grandão, o campo magnético ele vai se espalhar mais pelo ar. Então a bobina sendo maior aqui também aumenta o alcance, mas também aumenta também a estabilidade, fica tudo mais crítico. Então sempre que você queira um alcance maior no detector de metal, as dificuldades aumentam também. É bem difícil, mas pode ser feito. E eu estou mostrando as bases de como é feito o projeto. Quem quiser, faça o seu projeto aí, queime pestana, porque não sou só eu que tenho que queimar pestana. Queime pestana e desenvolva um de 1 metro, tá? Que vai ser difícil, mas eu estou ensinando a vocês a pescar, não estou dando peixe, estou ensinando a pescar. Então, pessoal, é assim que funciona. Fique aí que eu vou mostrar isso tudo funcionando agora na prática, não vou embora. Bom, pessoal, então vamos ver como é que a gente vai fazer esse projeto. É o seguinte, eu vou deixar o esquema para vocês lá no Drive Virtual, tá aqui o esquema, tá? O esquema completo, vai ficar no Drive Virtual. O esquema da plaquinha também, ó. Vista dos componentes, vai estar no Drive Virtual. E o link do Drive Virtual, como sempre, vai ficar na descrição do vídeo, tá? Vai estar também aqui, ó, vista completa, com componente, com cobre. Então é como se o cobre estivesse desse lado, tá? A placa fosse transparente. E aqui é o cobre. O cobre, tá vendo? O cobre, na verdade, fica por trás. Então ele casa assim, ó. Tá? Deixo lá para vocês no Drive Virtual. Aqui é o tamanho da placa, para não ter errado na hora de vocês imprimir, a placa tem que ter exatamente esse tamanho, porque às vezes se vocês imprimem a impressora sai diferente o tamanho. Então deixa o tamanho. Aí eu deixei também esse esquema lá, vai estar no Drive Virtual. Esse esquema é para vocês fazerem a base. Tá vendo? Vocês vão fazer a base. Aí isso aqui são buracos, vocês vão fazer o buraco, tá vendo? O furo para poder botar a braçadeira e fixar a bobina. Aí aqui também a furo também, ó, tá a peça de braçadeira daqui, ó, essa aqui, tá vendo? Que ela para fixar a pilha, tá aqui os furos. A placa vai entrar aqui vocês vão botar um parafuso para fixar a placa, como tá aqui. Tá vendo? Vai estar tudo lá no Drive Virtual isso aqui, para facilitar. Essa bobina aqui, como vai ser feita essa bobina aqui? Essa bobina é o seguinte, tá aqui o esquema, vocês vão ver aqui no esquema, ó, L1. 24 espigas, fio 22 num eixo com um diâmetro de 130 milímetros. Ou seja, vocês vão pegar um cilindro de 130 milímetros e vocês vão pegar o fio 22 de AWG esmaltado de cobre, nada de alumínio, fio esmaltado 22 de AWG de cobre, e vocês vão botar no cilindro, vamos lá segurar o fio, vão botar uma espiga, 2, 3, 4, quando chegar na 24 espigas termina, aí tira aquilo tudo e vocês vão depois fazer assim, encher ela de fita, tá vendo? Tenta enrolar as espigas uma em cima da outra o máximo possível. Não vai botar ela separada, tudo em cima da... Claro que não dá para botar todas de uma em cima da outra, que aquilo despenca, mas tenta botar tudo uma em cima da outra, o máximo que possível. Depois você envolve com fita assim. Então são 24 espigas, tá? Aí ela vai ficar fixa na parte de trás, o fio vai entrar por aqui, por esses dois furos que vocês vão fazer, e vai soldar aqui na placa. Vocês põem aqui um espininho na placa e solda. Tá vendo? Não tem errada. Essa bobina aqui, vocês vão fazer da seguinte maneira. Tá aqui, ó. L2, 100 espigas, fio 22 também, no eixo com diâmetro de 23 milímetros. Ou seja, vocês vão pegar Eu fiz com tubo de PVC. O tubo de meia de PVC tem exatamente 23 milímetros. Aí eu peguei um tubo de PVC e enrolei 100 espigas, conforme está aqui no esquema. 100 espigas e depois amarrei assim com braçadeira, para ficar bem apertado, tá vendo? Ela tem que ficar cilíndrica também, então tem que botar tudo uma em cima da outra. Tá? Não pode ficar muito grossa não, tem que ficar como a minha, tá? Mas, a mesma altura com a largura, tá vendo? Tudo cilíndrica. Aí vocês amarram bem apertado com a braçadeira e depois vocês com o multiteste vocês podem conferir.
A bobina grande, essa grandona aqui, tem que ter isso aqui de micro-henry, 168 micro-henry. E a pequena tem que ter 270 micro-henry. Então dá para conferir com o medidor de henry, de bobina. Tá? Outra coisa importante, cadê o esquema? Esse aqui. Esse resistor aqui é o único que é de 1 watt, porque ele chega a esquentar um pouco. Ele, não é, ele fica com menos do que meio watt, mas ele esquenta. Então vocês compram ele de 1 watt e vocês vão soldar ele assim, um pouquinho levantado da placa, porque ele esquenta. Um pouquinho, não muito, mas é bom soldar assim. O trimpote, que é esse aqui, vocês vão botar assim de precisão, como esse aqui, tá vendo? Que aqui mete uma chavinha para ajustar. É esse trimpote aqui, esse modelo. O LED, como eu falei, é 3 volts. Esse LED aqui é 3 volts, tá? Não é LED de 1,5 volt. Se vocês botarem LED aqui de 1,5 volt, ele não vai funcionar para dizer que a pilha acabou, porque ele vai ficar aceso, enquanto a pilha tiver carga, ele vai ficar aceso, ele nunca vai apagar. Se botar um LED de 3 volts, conforme estou recomendando, LED de 3 volts, tá? Alto brilho, aí sim, quando a bateria tiver já crítica, ele vai apagar, ensinando que tem que trocar a bateria. Então põe um LED certo, de 3 volts. Outra coisa importante, esses capacitores aqui, que fica em ressonância com a bobina. 400 volts, é 10 nano 400 volts, é esse aqui, esses dois aqui. Por que vocês têm que botar 400 volts, embora a tensão na bobina seja pequena? É porque um capacitor de 400 volts, ele tem impedância ôhmica, resistência dele interna, que é de perda, parasita, menor. É como se ele fosse mais perfeito, ou seja, para baixa corrente que vai ter aqui, ele não vai dar perda nenhuma. E isso é importante, quanto menos perda eu tiver no meu circuito tanque ressonante, mais oscilação, maior tensão vai ter e menor consumo. Então, para não ter perda nenhuma e ficar excelente, eu botei logo um capacitor de 400 volts, botei logo 2 em série, eu podia ter posto um só, de 22 nano. Mas só que é melhor botar 2 em série que fica como se fosse 800 volts, aí a perda é mínima. Então compre capacitor de 400 volts, tá? Aqui são 2 em série, de 400 volts cada um. E aí a perda é menor, isso aqui vai oscilar mais livre sem ter quase consumo nenhum. Então, pessoal, fica aí que a gente vai ver agora as tensões e o ajuste como é feito. Não vou embora. Bom, vamos continuar, pessoal. Eu fico preocupado em não esquecer nenhum detalhe para que vocês consigam montar. Uma coisa importante também é esse diodo aqui, ó. Não vão confundir com o F com um N, tá? É o F4007, não vão botar um N4007. Um N4007 é diodo lento e o F4007 é diodo rápido. Não confunda, tem que ser o F. Outra coisa também, essa madeira aqui, pode ter gente falando, mas qual o tamanho dessa madeira? Então vamos lá, para vocês verem. Vocês podem botar de olho, né? Não precisa fazer igual eu fiz, mas tem gente que gosta tudo mastigadinho, então olha só. O tamanho que eu coloquei, botei 20 centímetros, tá vendo? 20 centímetros essa madeira, por 4 centímetros. E ela aqui tem 1,5. Essa aqui tem até menos do que 1,5, é mais fininha, tá vendo? É 1,3, parece, 1,3. Tá vendo? Mas vocês podem fazer, é parecido como eu fiz, não tem que ser idêntico, é só uma ideia, né? Isso aqui que é importante para facilitar a vida de vocês. Agora outra coisa, eu falei também que se a bobina for maior, vai aumentar, pode aumentar o alcance também, que a bobina maior, o campo magnético tende a dar uma volta maior, então vai mais longe. Só que nesse caso aqui não adianta botar a bobina maior, porque o projeto não vai funcionar. Tem que fazer igual como eu fiz. Se você faz uma bobina maior, é outro projeto. Vocês vão ter que recalcular tudo, botar para funcionar, ou seja, muda uma coisa, muda tudo. Então não adianta querer botar uma bobina maior aqui nesse projeto que já está pronto. Tá? Tu quer fazer com uma bobina maior, faça outro projeto, vão recalcular, outra ressonância, porque isso tem valor certo. Ele tem a indutância certinha dele aqui, ó, como eu falei, tem a indutância dele, isso tem que estar em ressonância. Então vamos ver como é feito o ajuste. É o seguinte, a gente chega aqui, ó, pega o multiteste. Com o multiteste vocês fazem tudo, não precisa nem de osciloscópio. Põe o multiteste aqui, ó, e vamos ver aqui para vocês verem, ó. Primeiro eu vou medir a tensão aqui na fonte, na bateria, aqui. Então vamos lá. Vou ligar. Logo quando liga, ele xinga a gente. Ó, vou ligar, ó. Ele dá uma xingada, ó. Aí ele me xingou, viu? Aí ele já está funcionando, porque eu já fiz o ajuste nele. Aí eu vou botar a preta aqui. A preta eu botei aqui no meu regulador, que é o terra. Ou seja, eu botei aqui no terra. A preta, no terra. E agora eu vou medir a tensão aqui, na minha bateria. Tá aqui a tensão, ó. Ó.
Tá vendo? 16 de pó. Era para ter 18. A bateria já está um pouco fraca, que eu fiz teste com isso pra caramba. E não é bateria alcalina não, é bateria comum, vagabunda mesmo, que não dura nada. Bateria simples, comum, que não dura nada, não é alcalina. Mas já está gasta porque eu usei muito já, fiz muito teste com isso. Agora eu vou mostrar, atenção aqui, que tem que ter 12 volts aqui, na saída do regulador. Tá lá, 12 volts, tá vendo? Se mantém 12 mesmo com a tensão caindo. Ele vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo, continua com 12. Quando ele cair muito e ficar crítico, esse LED aqui apaga. Então, dizendo que já tem que trocar as baterias. Se botar bateria alcalina, dura muito mais. Mas alcalina é cara, né? Toda hora tá jogando bateria alcalina no lixo. Aí eu botei bateria comum, tá? Quem quiser pode melhorar isso aqui. Botar baterias de recarregável e tal. Porque realmente, toda hora trocar de bateria, né? Mas enfim, vocês se quiserem que melhore isso. Aí o LED vai dizer quando tem que trocar a bateria. Então esses 12 volts aqui é contínuo. Agora eu vou mostrar a tensão aqui, para vocês verem que isso aqui eleva a tensão, tá? Aqui vou ter quase 70 volts, que é em cima desse R10 aqui, que é de 1 watt, esse R10 aqui, ó. Só vou mostrar a tensão nele, ó. Ah, 70 volts, tá vendo? 70 volts. Vê que ele eleva e está estabilizado, fica sempre 70 volts. Agora eu vou mostrar a tensão aqui. A tensão aqui, que é essa tensão que se faz o ajuste. Ou seja, vocês vão ajustar aqui para que essa tensão aqui seja a mais alta possível. Tá? Eu já fiz esse ajuste, eu vou mostrar para vocês como é que fica. Ó, vou botar ali, ó. Ela apita quando eu toco porque o multiteste está uma queda de tensão. Então ela pensa que eu passei um metal, por isso que apita. Olha aqui, a tensão aqui nesse ponto está dando 33,4, foi o máximo que eu consegui. Então eu vou ajustar o tripote, eu começo a produção com o tripote no meio dele, no cursor, põe no meio. Ele tem 1000 ohms, eu ponho 500 ohms. Aí eu vou fazer o teste, ligo e vou fazer o teste. Eu vou ver que se eu rodar para um lado, a tensão vai subindo, subindo ou vai caindo. Se ela está caindo, então eu inverto, eu começo a rodar para o outro lado. Ela vai subindo, subindo, vai chegar uma hora que vai chegar no valor máximo. Chegando no valor máximo, se vocês continuarem ajustando, aí ela já começa a cair de novo. Opa, então vocês veem qual é o valor máximo que ele atingiu. Retrocede até isso ficar no valor máximo. O meu ficou com esse valor aqui. Tá vendo? Então eu estou com 70 volts aqui. E nesse ponto aqui eu estou com 33. Então eu estou perdendo aqui uns 36 volts aqui. 37 volts aqui. Em cima desse resistor. Por isso que ele esquenta um pouco. Mas ele é de 10.000 ohms. Então a corrente tu vê que é pequenininha. Quase não tem perda aqui no meu circuito tanque ressonante. Ele recebe um pulso aqui, começa a oscilar. Com o osciloscópio aqui, vocês vão ver que está oscilando uma onda senoidal. Aqui é quadrada, mas aqui está senoidal, porque ele recebe só pulsos. Isso é um amplificador classe C. Então isso oscila senoidalmente, o tanque ressonante conserva a energia. A perda nesse resistor, mesmo ele sendo de alto valor, não é muito. Eu estou perdendo a tensão porque ele tem alto valor. Aí quando eu passo aqui o meu metal, essa tensão aqui cai. Ó, a própria queda aqui de tensão do multiteste vai ele apitar, ó. Tá vendo? A própria queda de tensão, vê como é sensível. E aí ele apita. Então quando eu passar um metal, no caso eu estou com metal aqui para vocês verem, ó. Passar aqui um metal, ó. Ó, metal, ó. Vê? Ele apita. Então, pessoal, é assim que é feito o ajuste. Vocês vão botar ali o multiteste e ajustar o tripote até esse valor aqui ser o mais alto possível. Quando a tensão aqui for o mais alto possível, o ajuste está bem feito. Acabou, é só isso. Então, pessoal, fique aí. Eu vou fazer uma demonstração disso aqui funcionando na prática. Não vou embora. Bom, pessoal, vamos ver agora isso aqui na prática funcionando. Olha aqui, ó. Por que está apitando? Porque eu estou armado, tá vendo? Eu estou com uma faca, uma grande arma. Mas é uma arma, né? Aqui, estou com uma faquinha, tem algo de metal, ó. Aí ela detecta, ó. Tá vendo? Aqui eu vou trocar de mão, ó. Tá vendo? Ela detecta. Assim também detecta. Só que assim o alcance é bem reduzido. Porque os campos magnéticos saem assim e vêm para cá. Então aqui também pega mas assim é muito maior o campo. Ó. Tanto assim, ó. Como assim. Tá vendo? E assim, ó. Tá vendo? Só que o alcance não é muito forte, ó. E eu vou mostrar agora para vocês o seguinte, que aqui na coluna também tem ferro, olha só. Ó. Tá vendo? A coluna também tem ferro. Na parede, ó, não tem, ó. Tá vendo? Na parede não tem. Aqui eu posso passar quantas vezes quiser com a mão, ó. Não tem. Não tem nada de ferro, mas chega aqui, ó, na coluna tem ferro. Então eu estou mostrando que eu estou descobrindo que tem ferro aqui dentro, na coluna. Tá vendo? Ó?
Então é isso aí, pessoal. Vocês estão vendo que funciona. Então, pessoal, isso seria tudo. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.